E aí, prosseguindo, quanto à infraestrutura, agora pensando na geopolítica, hein? Essa infraestrutura de 5G, nós já falamos aqui, por exemplo, precisará de novos aparelhos. Então você tem que estar preparado para essas mudanças que virão. Perguntaram também no chat sobre países que já utilizavam isso, né? Já utilizavam. A SK Telecom da Coreia do Sul já teve esse avanço, foi a primeira empresa aí a propor mesmo a internet 5G e utilizar o 5G na Coreia do Sul. Aí vem um outro problema, que o Henrique já começou a falar aqui, que eu cortei o Henrique, desculpa, Henrique, mas sua hora chegou, tá? Que vem na hora certa. O problema da dependência da Huawei. Então nós estamos falando de uma tecnologia, imagina, que empresa que não quer ter uma tecnologia dessa? Mais dados e maior velocidade. Mas aí eu te pergunto, quem está liderando... E mais barata. Quem está liderando esse mercado? Huawei, uma empresa chinesa. Né? E aí entra o que o Henrique já levantou a discussão aqui. Como é que eu vou dizer não para uma empresa que oferece um serviço melhor e preços mais baixos? Entra aí as tendências geopolíticas. Tá? Aí o Igor perguntou pra gente, Celina pediu para vocês não citarem bom. Tudo bem, não precisa citar. Mas se quiser, assim, mandar um vídeo para mim, eu adoro. Quais são as previsões em relação ao desemprego com a Revolução 4.0? A Revolução 4.0, Indústria 4.0, tende aí a pegar essa internet das coisas. Então, o desemprego tende a ser estrutural, tá, Igor? Algumas profissões tendem a ser substituídas. A teoria, né, a literatura traz pra gente que quanto mais... não se esqueçam, além do like, deixa também um comentário. Me diga aí se você ficou com alguma dúvida em relação a essa aula, se você quer algum tema de aula ou algum assunto que você queira discutir. E claro, me encontrem nas redes sociais também, mas não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. É isso aí, boa aula! Menos flexível for a profissão, é mais fácil de ser substituída. Então, coisas que são mais motoras tendem a ser substituídas mais facilmente. Coisas que precisam se flexibilizar, profissões que precisam se flexibilizar, tendem a ser substituídas com maior dificuldade. Exemplo, cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus é algo mais motoro. Correio, algo mais motoro. Isso é mais fácil de ser substituído por robôs, tá? Não, e isso é coisa de 5 para 10 anos, né? Essa substituição, assim, que vai ser bem pesada. E olhe lá, né? Dependendo do nível que essa tecnologia se na verdade, isso já está acontecendo hoje, né? Sim. Essa substituição já está. Ela só vai acontecer cada vez mais rápida e cada vez em mais áreas. E aí, quando você fala dos aplicativos, eu acho que é muito interessante, Igor, ressaltar que essa lógica de aplicativos reforça o que a gente chama dentro de geografia, que é esse capitalismo monopolista. Então, eu tenho um aplicativo só que concentra todos os serviços do meu bairro ali. Eu não vou ligar mais em pizzaria por pizzaria para poder fazer um pedido. Eu vou abrir um aplicativo lá que tenha restaurantes e todo mundo está centralizado ali. O que o aplicativo produziu? A base. Porque quem está produzindo a pizza, quem está produzindo o hambúrguer ou a salada, caso você seja a pessoa da salada e vai comprar lá nos aplicativos, é o restaurante. Então é interessante você pensar, Igor, os aplicativos como uma concentração, tá? Uma concentração de riquezas. O uso de drones para entregas já estão, inclusive, sendo testados em algumas regiões dos Estados Unidos. Ou seja, já é uma realidade. Não é futuro, não. E a ANAC liberou aqui no Brasil. Nós tivemos nos Estados Unidos o transporte de órgão, eu lembro bem certinho, que foi um transporte de órgão para fazer a... E faz todo sentido, porque um drone é muito barato. A doação do órgão, isso. O drone é muito barato, né? Então já existiu de órgãos e no Brasil a ANAC já liberou para que aplicativos façam essas entregas. A questão do mercado informal, se vai ter grande impacto. Sim, a tendência é que o mercado informal aumente, porque essas vagas estão sendo ocupadas. Estados Unidos impondo sanções a empresas chinesas. Nós vamos falar sobre isso. É a guerra de dados. Né? Pois é, quem é que vai ter os dados? Quem tem a infraestrutura. Você acha que os Estados Unidos quer que a sua principal rival no mercado financeiro, no mercado da economia, detenha tanto assim? A Gabi dizendo que no Brasil não rola porque vão roubar tudo. Se tu catar com uma rede, né? Mas não te preocupa que vai ter o drone que entrega e o drone que atira. Então não te preocupa, falta pouco. Vai ter adaptações para o Brasil, tá?
Tem coisas que é só no Brasil que acontece. Aqueles boatos sobre os perigos do 5G para o corpo humano são verdadeiros. Felipe, a gente comentou um pouco mais sobre isso, né, no início da nossa aula, tá? Então, depois, assim que terminar aqui, você pode voltar no início e dar uma olhada. A gente discutiu bastante sobre isso. E o Michael ali falando de ônibus, cobrador de ônibus, já está acontecendo. Em Porto Alegre é a mesma coisa, está lá em discussão, já fizeram greve. Até Jacareí já está. Já é uma realidade. Em muitos países isso já é há mais de 10 anos, 15 anos que já não tem cobrador, né? Tá? A questão da substituição do robô pelo homem, isso já é realidade também, né? A automação da indústria, principalmente, né? A área de produção, a área de automação na engenharia, por exemplo, é o que é hoje. Tá? Essa questão de chão de fábrica é só para o técnico ver se o robô está funcionando bem. E é isso aí, é tudo no joystick aqui, tudo na programação. Essa substituição futura é um dos motivos de eu querer fazer engenharia mecatrônica. Boa. A máquina faz no serviço de 50 anos, exatamente. E outra, faz melhor, porque a máquina é só fazer a manutenção, a máquina nunca vai ficar doente, a máquina não se aposenta e só vai. Tá? Beleza. O Michael dizendo ali, conterrâneos, Morro da Serra, beleza. Eles estão discutindo aí as felicidades deles, né? Uhum. Bora lá então? Vamos adiante. Mais uma coisa pra gente, que vocês já jogaram aí no chat, que é a questão da espionagem. Nessa espionagem, então, a internet criou a espionagem? Não, né, gente? É claro que a internet não criou a espionagem. A gente tem espionagem há muito tempo. A grande diferença é que a internet carrega mais dados de uma maneira mais fácil de ser acessado. Eu não preciso mais viajar para espionar as pessoas. Não sei se você gosta, mas se você leu a parte de Maquiavel lá, se você leu O Príncipe de Maquiavel, se você leu outros, a Arte da Guerra do Sun Tzu, eu adoro essas coisas. Não preciso ficar com medo. Mas eu adoro essas coisas. Muito tempo já tinha essa discussão sobre espionagem. E entender Alexandre o Grande, né? De entender bem o meu inimigo para conseguir combatê-lo. Qual que é a grande questão agora? A internet traz isso de uma forma mais facilitada. Logo, a gente parece que essa espionagem surge com a internet. Mas não surgiu. Um caso aí específico, né? Que é do Snowden, não sei se vocês acompanharam esse caso, que era um cara, que era um espião, tá? E ele era espião mesmo, dos Estados Unidos, certificado, etc, etc. Saiu da instituição, saiu do governo dos Estados Unidos e entregou os dados. Então perceba como é muito fácil isso acontecer. Não sei se vocês acompanharam esse caso, que ele começou a falar mesmo. Que Saiu um filme, né? Isso, tem um filme. Disseram que o filme é bem verossímil, assim, bem... Isso que aplica mesmo, que o cara pegou os dados que já existiam e entregou aí de bandeja, que os Estados Unidos estava espionando as pessoas. Inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. Inclusive o celular da Angela Merkel. Ela falou assim, não, tá espionando só terroristas. Não, pô, Angela Merkel, Alemanha... Uma parceira forte ali estava sendo espionada. Os e-mails na época da Dilma foram também invadidos, que era presidente do Brasil na época. Outro caso aqui, ó, a Crypto AG. Não sei se vocês viram isso, mas a Crypto AG era uma empresa suíça de criptografia. E todo mundo lá, uma empresa suíça, né? Que tá pegando seus dados ali, fazendo essa varredura e tudo mais. E nós sabemos hoje que essa empresa, na verdade, só tinha o endereço na Suíça, porque era uma empresa que era gerenciada pela inteligência dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, perceba, o próprio serviço de inteligência dos Estados Unidos e da Alemanha tinha uma empresa para criptografar dados. Então, que existe espionagem na internet há muito tempo. Que os seus dados estão sendo analisados pelo Estado há muito tempo. E aí, calma aí, né, pessoal? Vamos relaxar, né? Porque não tem o que a gente fazer. Tá? Não tem o que a gente fazer. Tipo, senta, relaxa, beleza. As pessoas sabem quem eu sou, inclusive a inteligência artificial, os programas, os aplicativos, já sabem, inclusive, as minhas preferências, o tipo de pessoa que eu gosto, o tipo de pessoa que eu curto. Então, assim, já existe isso já é realidade, tá? Não é algo assim, está para acontecer. Isso já acontece e a gente nem sabia que acontecia. Exato. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Você está lá ouvindo uma música num aplicativo X e daqui a pouquinho, talvez você goste. Então o próprio aplicativo já fez a leitura do tipo que você gosta, cara. E ele está apresentando mais músicas. E aí acontece também em outros streamers de filmes. Você pega a Netflix lá, ele também faz uma leitura do tipo de filme que você está acostumado a assistir e joga lá para próximas situações, para que você possa acompanhar. Então, existe sim esse controle de dados? Sim. Só pelos estados? Não.
né? Nós temos também a iniciativa privada fazendo isso. Não sei se você já ouviu esse conceito de backdoor. Existe a possibilidade de você abrir aí uma carreira, né? Abrir uma porta, vamos usar o termo que está ali, para que você tenha acesso a outros dados. Então, cuidado quando você acha que está totalmente seguro aí nessas redes. Um grande exemplo, não sei se vocês acompanharam também, é que o Facebook, isso é um dado lá, ó, de 2019, no meados de 19, né? O Facebook estava empregando pessoas para transcrever os áudios dos usuários, porque aquilo que é escrito eles já estão sabendo, porque a tecnologia faz a leitura daquilo que é escrito. E aí você começava a mandar áudio pelo WhatsApp, que é uma empresa comprada pelo Facebook, foram contratados aí pessoas para transcrever os áudios. Então você está sendo monitorado? Sim, você está sendo monitorado, tá? A grande questão que abriu aí problemas e trouxe a China para o debate é que a China tem uma lei de segurança nacional específica, que diz que todas as empresas que estão na China precisam colaborar com a China em termos de segurança. Ou seja, se o governo chinês achar que está correndo um perigo e aprofundar e querer os dados da sua empresa, pela lei você deve ceder. A grande diferença, ao meu ver, é que na China isso é explícito, gente. Que você tem que passar. Enquanto que em outros países as empresas cedem os dados sem ser tão explícito então, assim. Se algum dia você tiver dúvidas do que você gosta, joga no Google. E o Google vai dizer para ti o que tu gosta. e essa questão de dar os dados, a gente fica com essa falsa impressão de liberdade, né? Que a gente está livre dos dados. Não, a gente tem tanta espionagem quanto tem na China, se não mais, só que a gente não sabe, né? A gente fica iludido, achando que nós somos livres usando a internet. Não, tá? A internet é um serviço e, enfim, né, a gente tem que se adaptar a isso, né? Não tem muita saída. A Lia falando, graças a Deus, não ser famosa, que ninguém vai querer te hackear. Pior que isso, cara. Ninguém vai querer te hackear, mas todo mundo vai querer seus dados, porque você é uma potencial compradora. Você vota, você compra. E foi bem interessante, quando a gente fala hoje, a política está na internet, a política está nas redes sociais, cara. É claro que alguns aplicativos são mais politizados que outros. Você pegar um Twitter da vida, é impossível você fugir de uma discussão política. E o Twitter foi utilizado por vários candidatos que se tornaram presidentes. A gente está falando aqui não só do Bolsonaro, no caso do Brasil, mas o Donald Trump nos Estados Unidos, o Modi lá na Índia, que também utilizou muito do Twitter. A gente não fala tanto, mas o Obama também utilizou antes do Donald Trump. E também temos a questão do Brexit. O Brexit aconteceu por uma campanha na internet. Então, a própria internet ela está mexendo com fatores políticos, os algoritmos ali mexem com tendências políticas e tendências econômicas e sociais. É muito difícil a gente estar desvinculado disso. E é punk porque essa possibilidade que os aplicativos nos dão da gente ficar só curtindo e vendo e recebendo o que a gente gosta, cria essas bolhas, né? E essas bolhas acabam nos bitolando, né? Também. Porque a gente não sabe o que está acontecendo fora da bolha, né? Exatamente, exatamente.